Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal do Nutricionista. Essa é a segunda parte do vídeo em que eu falo sobre o projeto de lei 6.819 de 2010. Na primeira parte do vídeo eu tentei explicar para vocês qual é o trâmite de um projeto de lei, por onde que ele precisa passar para poder chegar a plenário, ser votado, aprovado, para depois ser sancionado e passar a vigorar, né? Então agora nesse segundo vídeo eu vou ler para vocês o projeto de lei especificamente, o que ele diz, cada detalhe dele, para que vocês possam conhecer e verem se concordam ou se não concordam, tá bom? Bom, está escrito no projeto de lei 6.819 de 2010. O Congresso Nacional decreta, artigo 1º, a Lei 8.234 de 17 de setembro de 1991 passa a vigorar a acrescida dos seguintes artigos. Artigo 4º. A duração do trabalho normal do nutricionista não poderá ser superior a 6 horas diárias e 30 horas semanais. Artigo 4º. As pessoas jurídicas, públicas ou privadas, fornecedoras de refeição, deverão manter em seu quadro de empregados no mínimo um nutricionista por unidade produtiva que forneça até 300 refeições por dia, acrescentando-se mais um nutricionista a cada múltiplo de 300 refeições, com tolerância de até 150 refeições acima desse limite. Ou seja, esse artigo diz que a empresa tem que manter um profissional de nutricionista a cada 300 refeições servidas, sendo que existe uma tolerância de 150 refeições. Ou seja, se a empresa fornece até 450 refeições, ela não é obrigada a contratar um segundo nutricionista. Existe uma tolerância de 150 refeições. Passou para 151, passa a vigorar a obrigatoriedade de contratar um segundo nutricionista. Parágrafo único. Quando o fornecimento de refeições referido no caput for prestado por terceiros, será obrigatória a permanência de um nutricionista no quadro de empregados da empresa tomadora para a fiscalização dos serviços prestados pela empresa contratada. Então, para quem trabalha com terceirização de alimentação dentro de empresas, enfim, a empresa que contrata o fornecedor de alimentação, ele vai ter que ter também um nutricionista contratado para poder fiscalizar a prestação de serviço que foi oferecida. Artigo 4º. As pessoas jurídicas, públicas ou privadas que prestem serviços de alimentação coletiva e as administradoras de documentos de legitimação para aquisição de refeições ou de gêneros alimentícios na rede de estabelecimentos credenciados deverão manter em seu quadro de empregado, no mínimo, um nutricionista por unidade empresarial, né? Então isso quer dizer que se a empresa tiver diversas filiais, diversas unidades, e nessas unidades tiver a prestação de serviços de alimentação, ela tem que ter uma outra pessoa para supervisionar aquela unidade. Você não pode ter um nutricionista para rodar diversas unidades aí, você tem que ter um para cada unidade, tá bom? Artigo 4º. As pessoas jurídicas públicas ou privadas das áreas clínicas e hospitalar deverão manter em seus quadros de empregado o seguinte número mínimo de nutricionistas. Item 1. Hospital geral, clínica geral, ambulatório geral e congêneres, um nutricionista por estabelecimentos com até 30 leitos ou pacientes, acrescentando-se mais um a cada múltiplo de 30 leitos ou pacientes, com tolerância de até 7 leitos ou pacientes acima desse limite. Ou seja, um nutricionista para cada 30, sendo o limite um nutricionista para 37 pacientes ou leitos. Então, havendo o 38º, existe a obrigatoriedade de se contratar um segundo nutricionista e assim por diante. Item 2. Hospital especializado, clínica especializada, ambulatório especializado e congênere, um nutricionista por estabelecimento com até 15 leitos ou pacientes, acrescentando-se um a cada múltiplo de 15, com tolerância de 3 leitos ou pacientes acima desse limite. Então, vale a mesma regra que eu expliquei para vocês no item 1, existe uma tolerância. Artigo 4º. As pessoas jurídicas públicas ou privadas da área de esporte e lazer deverão manter em seus quadros de empregado no mínimo um nutricionista para cada grupo de 30 atletas, pacientes ou clientes, acrescentando-se mais um a cada múltiplo de 30 atletas, pacientes ou clientes, com tolerância de até 5 atletas, pacientes ou clientes
acima desse limite, ou seja, podendo chegar até 35. Acima disso, contrata-se um segundo nutricionista. Artigo 4º. As pessoas jurídicas públicas ou privadas da área de educação infantil deverão manter os seus quadros de empregado no mínimo um nutricionista para cada grupo de 50 crianças, acrescentando-se mais um a cada múltiplo de 50 crianças, com tolerância de até 7 crianças acima desse limite. E por último, o artigo 4G, que fala: ao nutricionista é assegurado o adicional de insalubridade nos termos do disposto dos artigos 189 a 197 da Consolidação das Leis de Trabalho, aprovado pelo Decreto-Lei 5.052 de 1º de maio de 1943. Artigo 2º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. É importante dizer que sim, existem mais 2 projetos de leis que estão apensados, ou seja, eles foram anexados, eles foram juntados a esse projeto de lei 6.819 por sua semelhança nas alterações propostas, que são o projeto de lei 5854 de 2009 do deputado Carlos Sampaio e o projeto de lei 5495/2013 do deputado Isalci Lucas. Ambos propõem carga horária de 30 horas semanais e um deles propõe 40% de insalubridade sob o salário do nutricionista na área de atuação que comprovar que de fato é um ambiente insalubre. Então, com isso, a justificativa para esse projeto de lei, o que embasa esse projeto de lei, né, a gente acaba também tendo essa justificativa dentro do próprio projeto de lei, por exemplo, que diz que como esse projeto, almeja se atender um antigo e legítimo anseio da categoria profissional de nutricionistas, adequando a carga horária à sua realidade. O nutricionista desempenha trabalhos de natureza técnica, alta complexidade e de grande responsabilidade profissional. E para o exercício, exige-se por lei a conclusão do curso universitário específico. Ao se exigir dessa categoria qualificação e responsabilidade no desempenho das suas atividades, nada mais justo que adequar sua carga horária, dando condições para que esta qualidade e responsabilidade sejam alcançadas. Não podemos, como usuários dos serviços de nutricionista, exigir toda a formação de curso superior e especialização e não lhe conceder contrapartida que já concedemos a demais profissões de saúde a que eles se equiparam, como por exemplo os fisioterapeutas, os terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos e assistentes sociais. Então essa é uma das justificativas do porquê atender a essa demanda, a essa solicitação da categoria de nutricionistas. Por outro lado, é sabido que no exercício de suas atividades, o nutricionista sofre desgaste físico, mental e emocional em virtude dos prolongados plantões que duram em média 12 horas diárias, podendo chegar a 44 horas semanais, plantão que, em razão das particularidades das atribuições, exigem adaptação cotidiana dos nutricionistas para atenderem adequadamente situações díspares. Vê-se então nessa justificativa, que essa regulamentação, apesar de atender os legítimos interesses da classe profissional dos nutricionistas, atende principalmente todos aqueles que consomem alimentos manipulados de modo a beneficiar a sociedade como um todo. E é justamente essa alegação de que o nutricionista desempenha trabalhos de natureza técnica, alta complexidade e de grande responsabilidade profissional, bem como uma fundamental garantia da manutenção e promoção de saúde da sociedade como um todo, é que vai nos dar o gancho para que eu entre no tema do nosso próximo vídeo, que será a função de gerente de unidade. Que é uma função que vem cada vez mais ganhando espaço no mundo do nutricionista, mas que pode acabar sendo uma faca de 2 gumes. Eu espero que você tenha compreendido o conteúdo do projeto de lei, que você tenha entendido a importância desse projeto de lei e porque é fundamental para a categoria que seja atendida essa solicitação por conta dos nossos governantes, uma vez que já foi concedido para áreas parentes à da nutrição, ou seja, áreas que são também da saúde, mas que não é a área médica, se essas concessões foram dadas às outras profissões, por que não atender os nutricionistas, uma vez que exige-se tanto da categoria e, na realidade, a gente acaba não tendo condições e tempo de fazer isso adequadamente. Tá bom? Pessoal, então, não perca nosso próximo vídeo, dê um joinha pra gente, compartilhe os nossos vídeos
e se inscreva no nosso canal, para você não perder nada do que está acontecendo, nada do que eu estou falando por aqui. Um abraço a todos, juntos somos mais fortes e até a próxima.